frase, meu reino não é deste mundo, foi uma frase dita por Jesus a Pilatos no dia em que Pilatos o interrogava para tentar se eximir da responsabilidade de condená-lo, né? Essa passagem está descrita em vários evangelhos, e eu trouxe aqui o de João para a gente poder entender. João capítulo 17, nos versículos de 28 a 38. A passagem é a seguinte, porque é uma frase solta, você tem que entender em que contexto que ela foi dita, né? Da casa de Caifás, conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã cedo, mas os judeus não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Saiu por isso Pilatos para ter com eles e perguntou: qual acusação fazes contra este homem? Responderam: se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Disse então Pilatos: tomai-o e julgai-o vós mesmos segundo as vossas leis. E responderam-lhe os judeus: não nos é permitido matar ninguém. Assim se cumpria a palavra com a qual Jesus indicou de que gênero de morte havia de morrer. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: dizes isso por ti mesmo ou foram os outros que o disseram? Disse Pilatos: acaso eu sou judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: és portanto rei? Respondeu Jesus: nasci e vim a este mundo dar testemunho da verdade. Tudo o que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que verdade? Falando isso, saiu de novo e foi ter com os judeus e disse-lhe: não acho nele crime algum. Para que a gente entenda essa passagem, esse ocorrido, esse fato, a gente precisa entender um pouco como que era a formação geopolítica e social daquele território naquela época, né? O território onde viviam os judeus, que os gregos chamaram de Palestina, era um território que desde o ano de 63 a.C. estava dominado pelo Império Romano. Mas os romanos, quando eles dominavam o território, eles pouco se importavam com as leis locais do lugar, qual era a religião do lugar, o que o povo daquele lugar fazia. Isso, o único interesse dos romanos era usufruir as riquezas do território dominado. E isso eles faziam através da cobrança de impostos sobre toda a produção e comércio do local dominado. O resto, para eles, desde que não atrapalhasse a eles, ficava como estava. Tanto que eles nem depuseram
o rei, porque a Palestina, o território do envio de Deus, era um reinado, né? E por ocasião, todos ouviram já falar do Herodes o Grande, era o rei daquela região quando Jesus nasceu. Mas na época da morte de Jesus, depois que o Herodes o Grande morreu, o território foi dividido em 3 reinados pelos 3 filhos dele. Então a parte da Judéia, Idumeia e Samaria ficaram com Aquelau Herodes, um dos filhos. A parte da Galileia, o rei era Herodes Antipas. E a parte de Bazã era Filipe. E o rei governava lá do jeito que ele bem entendesse, contanto que não atrapalhasse os negócios dos romanos. Além do rei, existia um órgão político mais importante local, que era o Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de senado que tinha 71 membros, todos sacerdotes, comandados por um sumo sacerdote. Esse Sinédrio era o responsável pela aplicação da lei local, que era a lei mosaica, e os castigos, né, de acordo com a lei e pela ordem interna. Na época da morte de Jesus, o sumo sacerdote desse Sinédrio era o Caifás, né? E quem prendeu Jesus lá no monte eles tinham um batalhãozinho, um pequeno exército, porque se eles eram responsáveis por aplicar a lei, né, e a ordem pública, eles tinham lá um batalhãozinho de soldados. Os soldados do Sinédrio é quem prenderam Jesus. E aí o levaram para o pretório, porque eles estavam num dia da purificação e aí eles não podiam se despurificar, por isso que eles não podiam matar naquele dia. Mas eles já tinham tentado, o Sinédrio já tinha tentado prender Jesus de várias outras formas. Jesus era galileu e o rei da Galileia era Herodes Antipas. Eles já tinham ido a Herodes Antipas fazer lá a fofoca, o conluio, para Herodes prender Jesus, como fizeram com João Batista, que Herodes Antipas prendeu João Batista e condenou. Só que depois da morte do João, o Herodes passou a ser assombrado por pesadelos e visões, e ele não queria mais se meter com nada que viesse dali, daquele grupo de seguidores de Jesus, que ele achava que aquilo só trazia coisa ruim para ele. Então, ele se absteve. Aí eles não tinham, os romanos, eles foram lá pedir, o romano falou para mim, isso aí é mais um lunático do povo de vocês. Não estavam nem aí, não interessavam. Então, não sobrou outra alternativa que não ir lá e prender. Mas a pergunta é, por que Jesus incomodava tanto o Sinédrio? Né? Um local, 71 sacerdotes, como é que um homem incomodou tanto o Sinédrio a esse ponto? E aqui a gente precisa conhecer o contexto, né? E o contexto era o seguinte: as leis mosaicas, elas que eram aplicadas lá no Sinédrio, eram as leis de talião, do olho por olho e dente por dente. E segundo a religião judaica, um homem não pode perdoar outro homem, só Deus pode perdoar. Então, Jesus, que pregava
que você tinha que perdoar 70 vezes 7 o seu irmão, era contra a lei judaica. Porque para eles, um homem não podia perdoar um outro homem, só Deus. E tinha um dia no Torá, que era a Bíblia deles, né, um dia consagrado a esse perdão de Deus, que era o Yom Kippur. Neste dia eles tinham que jejuar, porque era o dia que Deus ia perdoar, então eles tinham que se purificar, que era o dia que eles entregaram para Pilatos, Jesus. Mas os fariseus, no Torá só é recomendado esse dia, mas os fariseus eles jejuavam 2 vezes por semana para mostrar para o povo que eles eram mais espiritualizados que os demais. Além disso, os judeus pregavam, o judaísmo pregava que as orações, elas são coletivas. Elas têm que ser coletivas no templo e com ostentação, né? E Deus, para perdoar, aceitava sacrifícios dos animais que eram mortos em sacrifício a Deus. Então, no pátio do templo, você vendia tudo que era necessário para o sacrifício. Cordeiro, pombo. Então, era o comércio da venda dos itens do sacrifício, e todos pagavam uma contribuição para o templo, né? E Jesus falava para todo mundo o contrário, né? Olha a passagem de Jesus que está em Mateus capítulo 5. Disse Jesus para as pessoas: e quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orardes, vai para teu quarto, aí após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em segredo, e teu Pai que vê em segredo te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos. Jesus é claro, né? Primeiro, essa questão da oração repetida, ela não tem um alcance se você está só um monte de palavra decorada que você fica falando sem nada no seu coração. Porque a oração a Deus é um encontro seu com Deus. Você fica lá rezando, né? Eu não vou nem citar o quê, porque eu não quero citar outras religiões, mas você fica lá, está lá rezando de cor, mas está vendo televisão. Qual é a comunhão com Deus que você tem? E com relação ao jejum, também em Mateus, quando perguntaram a Jesus a respeito do jejum, Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Aqui o noivo se referindo a Deus. Se você está com Deus, por que você precisa passar fome? E havia uma outra questão também, que
era social, que os judeus, assim como os hinduístas, eles se dividiam em castas sociais e havia uma segregação social muito grande. Eles não se misturavam. A lógica da segregação era diferente da lógica do hinduísta, mas a segregação era a mesma. Então, existiam os fariseus, que eram correspondente aos brahmanes do hinduísta, a casta superior, né? Que eram os guardiões das leis, né, de Deus, e tinham a função de suprema corte do país. Depois vinham os escribas. Os escribas eram os secretários do rei, a corte do rei, né, os mais próximos assessores do rei. Tinham os publicanos, que eram os judeus que cobravam os impostos para os romanos. Tinham os nazarenos, que eram judeus que faziam voto de castidade. E tinha o povo comum, o resto. Além disso, tinha os saduceus e essênios, que tinham uma outra religião, e tinha os samaritanos, que eram judeus, mas eram considerados a escória, que ninguém falava com o judeu, ninguém nem passava no território da Samaria, era proibido. E por que os samaritanos eram a escória dos judeus? Porque só existia um templo para as 12 tribos, até que o rei da Samaria resolveu fundar um templo no território da Samaria. Foi o suficiente para dividir os lucros, obviamente. Foi o suficiente para o sinédrio criar confusão e os samaritanos viraram a escória do povo judeu. Ninguém podia falar de samaritano. Quem fosse judeu não podia se dirigir a um samaritano. E Jesus sentava-se à mesa com qualquer um. Né? Na mesma mesa sentava publicano, samaritano, quem tivesse. Isso começou e associado aos milagres, a própria, o carisma, a evolução moral de Jesus, as pessoas começaram a prestar atenção naquilo. E a longo prazo, se houvesse um longo prazo, né, não haveria, mas eles não sabiam disso, se houvesse um longo prazo, ia haver uma rebelião, porque as pessoas iam começar a pensar que tudo aquilo que era pregado ali naquele sinédrio não fazia muito sentido, né? Então eles tinham que acabar com aquilo, porque Jesus estava cada vez mais arrastando para si uma multidão de pessoas que queriam ouvi-lo e que poderiam colocar em risco a estabilidade do sinédrio. Por isso que foram lá e prenderam Jesus. Mas como eles não podiam matar, porque Jesus era judeu, como é que eles iam matar um judeu, o sinédrio? No dia do Yom Kippur. Então, eles entregaram para o Pôncio Pilatos. Mas o Pôncio Pilatos não queria se meter, porque ele não via nada ali, não via crime nenhum. Jesus nunca incitou o povo contra Roma, ao contrário, porque o sinédrio foi testando de várias formas, né? Lembra da passagem que eles perguntam a Jesus do imposto, ele fala: César o que é César? Jesus não incomodava Roma em nada. Em nada. Então, o Pôncio Pilatos não via que crime que ia condenar Jesus. E naquela época havia uma tradição que na Páscoa um condenado era perdoado. E aí, depois de tanto interrogar Jesus, Pilatos ficou sem saída, falou: bom, então vou oferecer o Barrabás, que era
um condenado, um ladrão, era um revoltoso contra Roma, né? Vou oferecer esse aqui que não fez nada, o povo vai preferir esse. Esse foi o que Pilatos pensou, mas o Sinédrio já tinha comprado lá um monte de gente para na hora escolher Jesus, e assim Jesus foi condenado. Então, por todas essas subversões às leis mosaicas, é que Jesus incomodou o Sinédrio e por isso foi entregue a Pôncio Pilatos. Ainda mais nessa passagem, né, da prisão de Jesus e entrega dele ao Sinédrio, a gente vê duas questões para a gente parar e pensar sem ser só a frase do meu reino não é deste mundo. A primeira delas é os fariseus não poderem matar e entregar para o outro a responsabilidade. E nós continuamos fazendo isso 2000 anos depois, a maioria de nós. Quantas vezes a gente ouve a seguinte frase: fulano fez isso, mas Deus vai castigá-lo. Eu não vou sujar as minhas mãos, o que é dele está garantido. Gente, a gente ouve isso toda hora. Então a gente não é igual aos fariseus ainda. A gente ainda é igual aos fariseus. Na verdade, está querendo que aquela pessoa morra, mas você espera que o outro mate por você. Deus vai mandar o castigo, a vida vai castigar. Você não pensa nunca em perdoar, você pensa em alguém fazer por você, para você não ter o crime nas tuas costas, mas você já o tem por pensar. E aí Jesus vem a questão do que é o tema de hoje: meu reino não é deste mundo. Olha o que Jesus disse, Jesus falou. Nasci e vim a este mundo, numa declaração clara de que ele não era daqui. Vim a este mundo com um propósito, então daqui eu não era. E de onde era Jesus? Certamente de onde deste, porque não era daqui, é de outro lugar, né? Mas de onde? E aí é que a gente entra no entendimento segundo a doutrina espírita. Os espíritos disseram a Kardec que os mundos habitados no universo são de 5 tipos. Nós temos os mundos primitivos, são destinados a abrigarem os homens no início da sua evolução, o que a Terra já foi há 100 mil anos atrás, né, onde viviam os homens nas cavernas, o início da evolução do ser humano. São mundos primitivos. Aliás, 100 mil anos eu estou sendo boazinha, né? Porque o fóssil da Lucy foi encontrado há 3 milhões de anos atrás. Então, há 3 milhões de anos atrás, a Terra era um mundo primitivo. Depois do mundo primitivo, a escala seguinte é o mundo de expiação e provas, que nós estamos atualmente. Devemos demoramos aí de 3 milhões, não foi 3 milhões, foi um pouco mais de 3 milhões, até 100 mil anos atrás, quando surgiu o Homo sapiens, sabe? A Terra ficou 3 milhões de anos como mundo primitivo. Nós estamos em mundo de expiação e provas há 100 mil anos. E o que caracteriza o mundo de expiação e provas é onde a criatura já saiu da primitividade
já evoluiu em inteligência, mas a sua evolução moral ainda é pequena. E por isso o mal ainda predomina sobre o bem. O próximo degrau em evolução de mundos são os mundos de regeneração, que é o que a Terra dizem, estamos em transição para o mundo de regeneração. Os espíritos nos dizem que à medida que a gente vai galgando na evolução, o tempo é menor da passagem de um para outro, né? Então, devemos viver aí uns 100 e pouquinhos mil anos na expiação e provas e vamos para a regeneração, onde os seres humanos não são santos, nem totalmente bonzinhos, mas o bem predomina sobre o mal. Isto quer dizer que o mal ainda existe, mas em número menor e com menos crueldade, né? Essa água é para mim? É para você. A seguir dos mundos de regeneração, nós temos os mundos ditosos, onde os indivíduos já estão bem mais evoluídos e onde o bem predomina. E a última escala são os mundos celestes ou divinos, habitados por espíritos que já atingiram a perfeição possível para as criaturas e não necessitam mais de reencarnar. Todos os mundos abaixo em nível de evolução dos celestes são habitados por espíritos encarnados e desencarnados, porque em todos eles a reencarnação ainda é o caminho para a evolução moral. Todos os cinco. A Terra, nosso mundo de expiação e provas, ela possui 7 dimensões de habitação de espíritos. A crosta, onde vivemos nós, os encarnados, e alguns desencarnados que não se convenceram que morreram. Temos as trevas, temos o abismo, que é abaixo das trevas, em nível de evolução moral. O abismo, as trevas, o umbral inferior, o umbral superior, uma dimensão que é onde vivem os espíritos dedicados às ciências, uma dimensão onde vivem os espíritos dedicados às artes e à cultura, e uma dimensão onde estão os espíritos que governam aquele planeta. Jesus, enquanto governador da Terra, que assumiu essa missão para si, ele e seus assessores diretos vivem nesse plano. Só para a gente ter uma ideia de como que a coisa é complexa, não é tão simples assim. E aí a gente imagina que Jesus é de qual desses 5 mundos? Ele só pode ser do mundo celeste, porque Jesus não precisava reencarnar, ele encarnou em missão. Jesus é um espírito que veio de um mundo celeste, algum mundo celeste, em missão para a Terra, porque assumiu este pedacinho de planetinha para governar, para auxiliar na evolução do planeta. Isto não é a doutrina espírita quem diz que a reencarnação é o caminho para a evolução. Jesus falou isso, está lá na Bíblia, quem quiser conferir, está em João, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Naquela época existia um fariseu
chamado Nicodemos, que demonstrava uma perspicácia e inteligência maior do que a maioria, e começou a achar que Jesus não era lunático. Então, ele se aproximou de Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia realizar os milagres que estás fazendo se Deus não estivesse contigo. E em resposta, Jesus falou: digo a verdade, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos não entendeu e perguntou: mas como que alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não vai poder entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E Jesus respondeu: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. E ele continuou: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E aí Nicodemos perguntou, e olha que Nicodemos era um homem inteligente, porque os fariseus eram estudados. Mas como assim? Como pode ser isso? E Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei coisas terrenas e vocês não creem. Como irão acreditar nas coisas celestiais? Porque Jesus tinha uma limitação, o povo era limitado. Então, até para aqueles, vamos lembrar que na época de Jesus ninguém era alfabetizado, só os fariseus. Jesus não deixou uma linha escrita, porque não adiantava deixar linha escrita nenhuma, porque ninguém sabia ler, né? Então aquele homem que era da casta superior, que ele achou que podia avançar um pouco no ensinamento, não foi capaz de entender, como o resto ia ser capaz de entender. Então ele ficava naquele mais ou menos feijão com arroz e iniciava um ensinamento mais profundo a partir de uma parábola, sabendo que mais tarde ela poderia ser entendida. Mas a maioria nem entendia o que estava escrito ali, né? Então, o mais importante da frase, o meu reino não é deste mundo, é a pluralidade dos mundos de Deus. Não existe como o mundo, como os terrestres acreditaram durante 18 séculos, e alguns até hoje ainda acreditam, que só existe a terra habitada. Essa é a mensagem de Jesus. Não existe, a terra não é o único mundo habitado. E os mundos, eles existem de acordo com o que a humanidade vai evoluindo. Quando ela vai evoluindo, ela vai para um mundo mais habitado, ou mais evoluído, né? E o
próprio mundo, porque a lei do progresso é uma lei divina, não existe retrocesso, tudo progride, a matéria e os espíritos. Então, à medida que os espíritos que vivem no mundo vão evoluindo, eles evoluem o próprio mundo. É só a gente pensar o que temos hoje, não precisamos nem ir a 3 milhões de anos atrás. Se a gente for 200 anos atrás, na época do Kardec, né, e alguém dissesse, se saísse lá com uma dúvida, e alguém dissesse assim, eu tenho aqui um dicionário no bolso, puxasse um celular e buscasse lá no Google, ia se chamar de louco, né? Se a gente vê o que a gente evoluiu nesse último século, século XX para cá, é um absurdo em relação à evolução do século XVI até o século XVIII. É uma evolução galopante, porque é isso que os espíritos dizem, à medida que você evolui, o tempo vai ficando menor, né, de evolução. Né? Então, nós vivemos atualmente num período de transição. Deixaremos de ser um mundo de expiação e provas para ser um mundo de regeneração. Mas isto não acontecerá porque um cometa se chocará com a Terra e vai matar 2/3 da população, só dos que são ruins, porque os bons vão estar no lugar onde o planeta não caía. Não é assim que vai ser. Mas tem um monte de gente que pensa, tem até filme disso, né? Não é assim. A Terra vai virar um mundo de regeneração porque a maioria de nós já não consegue mais conviver com os crimes bárbaros de alguns. A maioria de nós já evoluiu, saiu daquele nível. Mas ainda existe entre nós aquelas pessoas, que elas não são só criminosas, elas se comprazem com a crueldade. O cara não quer só matar, quer esquartejar, a crueldade faz bem a ele. Né? E a maioria de nós já não aceita mais esse tipo de situação. Isso a gente vê claramente. O problema é que essa minoria faz muito barulho. Mas vou lembrar aqui de uma situação que aconteceu recentemente de um policial lá em Minnesota, né, que estrangulou lá uma pessoa que ele prendeu, matou com o joelho lá, enfim. A consternação que foi naquele local. O homem quase foi linchado. Isso é o quê? É a população não aceitando mais aquele tipo de situação. Ainda não estamos bonzinhos, mas não somos mais como aquelas pessoas. E aí o que vai acontecer quando a maioria estiver nessa situação? Essas pessoas, ou se elas não querem mudar, não melhoram, elas vão ser levadas para um lugar. Ninguém retroage, né? Eles retroagirão. Eles irão para um mundo primitivo que é compatível com aquela violência e crueldade. O mesmo que já aconteceu aqui com a Terra. Emmanuel nos conta no livro A Caminho da Luz que quando um planeta do sistema de Capella estava passando por uma transformação desse tipo, de deixar de ser de muita espécie para a regeneração, os espíritos lá que precisou fazer a separação do joio do trigo vieram para a Terra, na época que a Terra era um mundo primitivo. Isto é castigo? Não. Eles deixaram de atrapalhar lá e auxiliaram aqui o progresso dos primitivos. Porque, assim como nós estamos hoje, eles tinham conhecimento. Eles não tinham evolução moral, mas eles tinham conhecimento. Prova disso
os monumentos que deixaram há 4, 5 mil anos atrás, que até hoje a gente nem sabe como foi construído, né? As pirâmides do Egito, a astrofísica lá dos caldeus, né? Que consta lá no Museu do Oriente da Alemanha uma tabuleta, aquelas tabuletas cuneiformes, com o cálculo dos caldeus o tempo que a Lua demorava para circundar a Terra. Eles erraram por 1 segundo. 1 segundo. Não tinha nem de computador, a escrita era cuneiforme. Então, esses espíritos vieram para cá e auxiliaram a primitividade, né? Quem lê história geral vê que há 7 mil anos atrás surgiu um boom no planeta porque apareceu a agricultura, assim, do nada começaram aquele selvagem que vivia lá caçando, de repente começou a plantar, né? A arqueologia hoje, né, com maiores recursos, descobre, há pouco tempo, acho que ano passado, descobriram um assentamento na Turquia de 10 mil anos, com casas com sistema de pluvial e de esgoto. Então, esses espíritos vieram para cá e ajudaram a evolução da Terra. É o que vai acontecer com os que saírem daqui e forem para um mundo primitivo, né? E o que Jesus demonstrou é que todos nós estamos habilitados a viver num mundo como o dele. Basta que caminhemos naquela direção. E isto foi todo o ensinamento dele. Como caminhar nesta direção, que era uma direção contrária aos costumes daquela época. Por isso que ele incomodou tanto. Eu só queria terminar lendo aqui para vocês a última questão do Livro dos Espíritos. É a questão 1018. O que os espíritos disseram para Kardec? Kardec pergunta aos espíritos: o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? E os espíritos respondem: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons superarem os maus. Então eles farão reinar o amor e a justiça, que são fonte do bem e da felicidade. E pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus, que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tiver banido daqui o orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade foi predita. Aliás, está em Lucas e João. Quem tiver curiosidade, lê o Evangelho de Lucas e João. Lá está predito de Lucas. Ele até vai dizendo que vão ter terremotos, vão ter vulcões, mas este ainda não será o fim. É uma passagem belíssima, está lá em Lucas. A transformação da humanidade foi predita e chegais a esse momento.
em que todos os homens progressistas estão se apressando. Ele se realizará pela encarnação de espíritos melhores que constituirão sobre a Terra uma nova geração. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa diariamente, e todos os que tendem a deter a marcha das coisas serão excluídos, porque estariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbam, e irão para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas, nas quais poderão trabalhar para seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? E no homem que veio à terra em condições semelhantes, trazendo em si os germes de suas paixões, os traços da sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? Considerado desta maneira, o pecado original se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que só é responsável por si mesmo e por suas próprias faltas, e não pelas faltas dos seus pais. Vós, todos homens de fé e boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e com coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Infelizes dos que fecham os olhos à luz, pois preparam para si mesmos longos séculos de trevas e de decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações do que gozos que tenham tido. Infelizes, sobretudo, dos egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo de suas misérias. E a resposta desta questão é assinada por São Luís, que é o que assume a autoria das palavras. Então, eu penso que isso é o que a gente deve entender com a frase de Jesus, do meu reino deste mundo. Porque ele não precisava estar ali só para dizer que ele era um extraterrestre. Alguma coisa além disso precisava ser compreendido, né? Eu vim deste mundo para trazer os ensinamentos para eles. Então, quem quiser seguir, vai para um mundo melhor. Quem não quiser, ficará no mundo compatível com a sua evolução espiritual, que engloba evolução intelectual e moral. Então, era isso que a gente tinha para a noite de hoje.